Olá pessoal, tudo bom? Professor Washington aí com vocês mais uma vez. Agora a gente continua, né, na UML, falando do diagrama de componentes, tá? Que é outro diagrama importante aqui e também utilizado, e as bancas de vez em quando gostam de lançar uma questãozinha aí sobre ele. Se tiver lá no seu edital UML, aí você tem que dar uma atenção, tá bom? Então acompanha comigo aí no slide, vamos lá. Então, ó, a gente matou agora, né, os diagramas de comportamento, né? A gente já tinha visto casos de uso, atividade, máquina de estado. Matamos aqui o de interação, né? Que é composto por comunicação, sequência, tempo, visão geral de interação. Aí a gente já tinha falado de classe. E agora, esses diagramas aqui, as bancas cobram um pouco menos. Aí nós vamos agora nessa ordem aqui mesmo. Vai ser componente, depois estrutura composta, implantação, objeto, pacote e perfil, tá bom? Conforme a gente já tinha conversado. Então, não vamos perder tempo, vamos continuar aqui. O diagrama de componente, o que ele faz, né? Ele modela o sistema em termos de componentes e seu relacionamento através de interfaces. Permite decompor o sistema em subsistemas que detalham a estrutura interna, certo? Alguns componentes existem em tempo de ligação, outros em tempo de execução. Como o próprio nome indica, é empregado na descrição dos componentes, certo? Expondo os classificadores, a gente já viu o que é o classificador, né? Que os especificam, e os artefatos que devem contê-los e implementá-los. Tá bom? A visão de componentes, né? Ela é super importante. Por quê? Porque ela permite representar não só os subsistemas ou módulos de uma implementação e suas dependências, geralmente organizados em camadas, mas também os arquivos de código-fonte, suas dependências de compilação e os arquivos de aplicação, né, executáveis, bibliotecas, etc. E em tempo de execução, inclusive componentes reutilizados do ambiente e de outros projetos. Então, é uma visão interessante, né, que a gente já comentou lá inicialmente, né, no começo aqui das aulas sobre o ML. E está aqui o diagrama de componentes, né? Basicamente, é essa a representação, certo? Que você já deve até conhecer, né? Este é um exemplo de diagrama de componente e as dependências existentes entre eles, né? O executável estoque.exe, que está aqui, ó, depende direta e indiretamente de vários componentes, inclusive de outro executável, né? Então, está aqui a representação de um diagrama de componentes, tá? Aí vamos ver esses elementos desse diagrama, né? Por que tem essas bolinhas, né? Ele já, quando você vê essa representação aqui, ok? Vamos entender melhor. Então, ó, o diagrama de componente, ele suporta tanto a especificação de componentes lógicos, né? Como, por exemplo, componentes de negócio, de processo, etc. Também como componentes físicos, né? Por exemplo, componentes EJB, COM, NET, por aí vai. Incluindo também os artefatos que os implementam e os nós em que eles serão instalados e executados. Em C++, por exemplo, arquivos com a extensão .cpp e .h são componentes separados. E o arquivo executado criado a partir dele também é um componente. Então, se tivesse a representação de um sistema aqui em C++, seria dessa forma. Né? Já em Java, né, que é a mais utilizada aí no mercado, né, pelo menos aqui no mercado local, cada classe representa, por exemplo, na verdade, assim, cada classe é representada por um arquivo com extensão .java, é mapeada para um simples componente. Então aqui tem uma representação também, né, de um diagrama de componentes, né, já com componentes aqui como Hibernate, a aplicação Java, o SGBD SQL Server, SGBD Oracle. Então essa aplicação aqui, quando ela dispara uma query, ela deve usar 2 SGBDs, né? Basicamente isso aqui que está sendo mostrado nesse diagrama, tá bom? Aí vamos ver, entender essas bolinhas, esses espetos aqui, né? Esse negócio meio estranho aí. Vamos entender agora. Por exemplo, temos 2 componentes. Aqui tem o componente 1 e o componente 2, certo? Um com a interface fornecida e outro com 3 interfaces requeridas e 2 fornecidas. Então isso aqui é uma interface, ok? E essa bolinha mostra que esse componente aqui, ó, esse componente, né, ele fornece, né,
essa interface. Já aqui, ó, tem 3 interfaces requeridas, ok? E outras 2 aqui fornecidas, tá bom? Então, conforme ilustra a figura, componentes são apresentados com um retângulo de classificador, né? A gente já viu que isso aqui se chama de classificador, né? Com a palavra-chave componente, tá aqui, ó, certo? Outra forma de representá-lo é usar apenas um ícone específico de componente no canto direito do retângulo. Então tem essa representação aqui, né? Isso aqui representa o componente, ok? Então você pode botar também essa palavrinha-chave aí para ficar mais claro. Mas só esse desenhozinho aqui já representa. Veja que no diagrama anterior a gente só tinha, né, essa figurinhazinha, esse ícone. Tá bom? E aí o que são os estereótipos, né? A UML fornece alguns estereótipos que podem ser usados para componentes, como por exemplo Subsystem, para modelar componente em larga escala, Specification, para modelar componente com especificação distinta, e Realization para definições de realização, né? Que a gente já falou aí desses tipos, né? Os estereótipos dão mais poder ao ML, permitindo classificar elementos com algo em comum. Então o estereótipo serve para isso, né? Por exemplo, ao modelar uma rede, pode ser necessário ter símbolos para representar roteadores e hubs. Ao fazer isso, você estará estereotipando um elemento, visto que todos os hubs terão o mesmo símbolo. Então, gente, volta aqui. Esse é um dos elementos que faz a UML ser uma linguagem extensível, né? Porque ela tem os elementos padrões dela, mas você pode né, derivar elementos. Então, nesse caso aqui da rede, eu tenho um elemento lá que é um hub. E eu vou precisar representá-lo em vários lugares. Então, cria lá um estereótipo para ele. Tá bom? Então, acho que ficou mais claro o que a gente tinha falado lá naquela questão que estava falando de estereótipo do bloco anterior, né? Que não era a resposta correta. Então, o estereótipo é isso. Tá bom? Fácil, né? Moleza. Beleza, então acompanha comigo aí. E aí, voltando aqui o diagrama de componentes, né? É uma representação explícita de interfaces, esse caso aqui. Então, olha só. Outra opção é listar as interfaces, operações e atributos em compartimentos em uma caixa de componentes. Aqui é outra representação, certo? Do diagrama de componentes, certo? Para mostrar a assinatura completa das interfaces de um componente, elas também podem ser apresentadas como retângulo de classificador expandido para exibir detalhes de operações e eventos. Então aqui, ó, tem essa representação, a representação explícita, né? Naquele outro caso que só tinha lá a bolinha lá dizendo que tem uma interface fornecida, aí você vai saber, mas qual, o que, né? O que tem nisso, nela, né? Aqui você tem a representação explícita. Então a forma também você apresentar o componente, tá bom? Então tá aqui, ó, a palavrinha interface e lá esses métodos, né? Dessa interface aí. E aí também acontece, né? Vai só complicando, né? Eu mostro aquele exemplo inicial e você fala, moleza. Aí vai complicando, vai complicando. Alinhamento de componente complexo. Então, ó, podemos também representar os classificadores internos que realizam o comportamento de um componente por meio de alinhamento. A gente já falou desse conceito de alinhamento, né? A opção de apresentação dos componentes no diagrama e também o nível de detalhamento depende da natureza do sistema modelado e da complexidade do componente. Então, às vezes tem um componente mais complexo, aí você vai lá e detalha, né? Então, tá vendo? Aqui normal seria só ter pedido, né, a interface aqui, as interfaces, e você não ter esse detalhamento. Então aqui você já entrou no detalhe. Um pedido, ele tem cabeçalho, ele tem item e por aí vai. Ok? Outros diagramas que a gente já apresentou também você tem o tal do alinhamento, né? A gente já falou sobre isso, não preciso prolongar muito. E ainda tem essa questão de uma visão interna de um componente, né? Você tem um componente aqui, depósito, e aí você vai lá e vê que, na verdade, ele é composto por outros componentes, né? No qual tem interfaces e por aí vai, ok? Então, é outra representação. Aqui já dá visão interna do componente, né? A visão interna do componente.
E aí vamos ver algumas questões, né? De como é que é cobrado aqui o diagrama de componentes, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Diagramas de componentes são comumente utilizados para descrever a arquitetura de sistemas orientados a serviços. Isso está certo ou está errado? Então, gente, olha só. É aquele padrãozinho lá, CESP, né? Uma frase e aí, se você errar, às vezes o concurso tem a regrinha lá de perder, né? Você erra e ainda perde uma que você tinha acertado. Então, veja, apresentei os elementos do diagrama de componente, né? Falei aqui um pouquinho deles. Será que ele serve, né? O diagrama de componentes são comumente utilizados para descrever a arquitetura de sistemas orientados a serviços? Você já deve ter tido aula aí sobre desenvolvimento, né? Com os outros professores aqui. Sistemas orientados a serviços, como é que eles funcionam normalmente, né? Você tem serviços que são disponibilizados e eles são acessados, né? Um assunto ainda que não tem sido muito falado, mas que está sendo muito utilizado no mercado, né? E eu tenho até publicações aí em eventos, né? Que foi lá do meu mestrado, é sobre microserviços, né? Que aí é uma história, outra história, né? Mas não vamos entrar em detalhes aqui. Mas os microserviços são serviços que têm vida própria, né? Então, será que o diagrama de componentes ele serve para esse tipo de cenário, né? O que você acha? Você marcaria certo ou errado? Vamos voltar aqui para o slide, vamos ver a resposta? Então, questão simples, né? Eu trago as questões que é a forma de complementar, né, o nosso estudo. Não é só falar do diagrama, apresentar os elementos e aí você vai acertar. Ele tem que ver como é que a banca cobra, né? Aí a banca cobra dessa forma. Você estuda todos aqueles elementos, aí ela fala: diagrama de componentes são comumente utilizados para descrever a arquitetura de sistema orientado a serviço. Aí você fala: ih, não sei, eu sei os elementos. Então veja, você tem que entender o contexto onde é que ele está inserido, né? Então, vamos ver aqui a resposta, certo? Então, tá certo, né, gente? O diagrama de componente, eles são comumente utilizados para descrever a arquitetura de sistemas orientados a serviços. Serve exatamente por isso, né? Porque o diagrama de componente, ele mostra a estrutura de implementação, né? E aí ele é a forma de organizar o código, a release executável, especificar os componentes, identificar componentes, interfaces e relações entre eles. Utilizado para modelar a arquitetura física também, né? Identificar as principais partes do sistema. A gente vai ver que o diagrama de implantação, ele também ele faz essa modelagem da arquitetura física, né? Aqui, quando a gente fala de arquitetura física nesse diagrama de componentes, é porque você viu lá no primeiro exemplo que gera lá os executáveis, né? E as dependências, às vezes, que existem entre os programas executáveis. Se tiver esquecido, você volta lá no slide e dá uma olhadinha de novo. Então, ó, questão corretíssima, certo? Muito, muito boa essa questão. Aí vamos ver mais uma questão. Essa aqui com um pouquinho com mais texto, né? Da banca FCC. Então vamos lá. Um analista de sistemas utilizou em seu projeto ML especificações de diagramas de estrutura estática e também de comportamento dinâmico de objetos. Fica ligado aí, a gente já falou sobre isso, né? Na especificação inicial, ele usou o diagrama de caso de uso e também modelou alguns processos usando o diagrama de atividade. Utilizou ainda, para a representação da conexão de funções online, o diagrama de sequência e também o diagrama de componente, certo? Os diagramas de classe e de objeto também foram utilizados pelo analista para especificar os atributos e operações que seriam usados no projeto. Esses 6 diagramas, né? Ou seja, caso de uso, atividade, sequência, componente, classes e objetos foram suficientes para especificar o funcionamento do sistema e do software de suporte. Destes todos, trata-se de um diagrama usado para modelar o comportamento dinâmico do software, né? E um aplicado na modelagem da estrutura estática dos elementos do sistema, respectivamente. Então, nós estamos falando de quais? Veja que essa historinha toda aqui, ele só quer saber, entre as opções, né? O que é a pergunta aqui? Ele quer saber
quer saber o diagrama usado para modelar o comportamento dinâmico do software. E um aplicado na modelagem da estrutura estática dos elementos. Então você tem que lembrar daquela classificação dos diagramas, né, estruturais ou estático, ou os diagramas comportamentais, que também são chamados de dinâmicos, certo? Então vamos ver a resposta. Aí veja, nós só não falamos do diagrama de objetos, né? Mas falaremos em breve. Os demais a gente já viu, certo? Então eu já vou dar a dica que o de objeto, como a gente nem falou, não pode ser a resposta. Então vamos lá? Vamos responder essa questão? Então, gente, olha só. Essa é fácil, né? Lembre que no começo eu falei, ó, não se preocupe em decorar quais são os diagramas de estrutura estática e o diagrama de comportamento dinâmico, né? Ou o diagrama de comportamento, ou dinâmicos. Porque naquele momento decorar não é a melhor forma. Agora, você sabendo como eles funcionam, você consegue entender onde estão encaixados, né? Então, ó, a resposta pode ser, ó, comportamento dinâmico, caso de uso. Estrutura estática, componente, né? E aí eu deixo essa dicasinha aqui para você lembrar, né, dos diagramas estruturais, certo? Esse aqui foi até não fui eu que inventei não, você já tinha ouvido falar dela e trouxe aqui para vocês, né? Então, ó, a classe instalou componentes usando pacote de objetos de sua estrutura composta, certo? Então são a dica lá dos diagramas estruturais. Classes, implantação, componentes, pacotes, objeto e estrutura composta. São aí os principais, né? A gente vai ver que ainda tem mais alguns, mas os principais são esses. Então essa dicasinha aí já te ajuda a lembrar, né? Aí a dica que eu deixo também é você tentar lembrar dos diagramas comportamentais, porque eles são 8, na verdade, né? Mas só que o de interação é composto por 4, né? Que a gente já falou. Então, deixa essa palavrinha aí que pode te ajudar a lembrar dos diagramas. Agora é só você lembrar o que cada um faz, né? Uns são estáticos, outros dinâmicos, né? Um mostra a estrutura, outro comportamento. Aí você conseguiria matar essa questão, tá bom? Aí eu sempre deixo o gabarito no final e volta comigo aqui para a gente ir encerrando. Então veja, um diagrama aqui importante também. Agora, quando a gente passar por todo o diagrama, aí você tem que basicamente lembrar quais são estruturais, quais são comportamentais, né? Lá no começo eu falei, não se preocupe com isso agora não, porque não é a melhor didática para você aprender. Você sabendo, né? Os comportamentais já passamos por todos. Fica bem mais fácil depois você eliminar quais são os estruturais, né? Tranquilo, certo? Aí vocês vão ver, né, estudando, que várias questões vão sempre nessa, né? Você estuda lá o diagrama com detalhes, depois com uma questão só perguntando qual o diagrama é estrutural, qual é comportamental. Moleza, né? Quem sabe com detalhes, você sabendo com detalhes, fala, não, esse diagrama aqui esqueci, né? Ah, esqueci. Aí você fala assim, esqueci, mas o que ele faz? Não, ele está mostrando interação, não sei o que, só pode ser comportamental. Né? Ah, ele está mostrando a estrutura estática, só pode ser estático. Então fica bem mais fácil você aprender. Tá bom? Bloco um pouco mais curto, continua acompanhando aí que a gente volta com outros diagramas aqui, seguindo aqui, né, o nosso curso aqui de UML, tá bom? Então valeu e até mais.